voltamos, né, com a nossa terceira aula semanal. Olha aí, vamos para a página 19 até a página 23 do nosso livro. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Vamos lá? Olha aí, na página 19, genes e as características hereditárias. Observe essa figura aqui abaixo, que são os cromossomos homólogos, uma representação simplificada de 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula da ervilha estudada por Mendel. O lugar em um cromossomo onde um gene está situado é chamado de loco. Um par de cromossomos homólogos apresenta genes que atuam nas mesmas características e nas mesmas posições. Por exemplo, no primeiro par da figura está o loco de um gene para a cor da semente, em 2 cromossomos homólogos, que é esse daqui, alelos que condicionam a cor da semente. No outro, para a forma da semente. Então, esses 2 aqui, alelos que condicionam a forma da semente. Em cromossomos homólogos, que pode haver formas ou versões diferentes de um mesmo gene. Essas diferentes versões são chamadas de alelos. Assim, em um dos cromossomos, né, dessa figura, por exemplo, há um alelo do gene para a cor da semente, né, que determina a cor amarela, representada pela letra V, maiúscula. E no loco correspondente do cromossomo homólogo, há um alelo que determina a cor verde, representado pela letra V, minúscula. No outro par, um dos cromossomos tem um alelo que determina a semente com a superfície lisa, representado pela letra R. E o seu homólogo tem o alelo que determina a semente com superfície rugosa, representado pela letra R minúscula. Então, os 2 alelos, olha aí, o V maiúsculo e o V minúsculo, representando a cor da semente. E os outros que condicionam a forma da semente, né? Se é lisa ou se é rugosa. O R maiúsculo ou R minúsculo. Por convenção, usamos a letra inicial do caráter recessivo, verde e rugoso, nesse caso, para denominar os alelos. O alelo responsável pela característica dominante é indicado pela letra maiúscula, e o responsável pela característica recessiva pela letra minúscula. Assim, o alelo para a semente de cor amarela é representado pela letra V maiúscula, não é? Enquanto o alelo para a cor verde, pela letra V minúscula. Para a forma lisa da semente, é usada a letra R maiúscula, e para a forma rugosa, a letra R minúscula. O conjunto dos alelos que o indivíduo possui em suas células é chamado de genótipo. Em relação ao seu genótipo, um indivíduo ou uma planta com 2 alelos iguais, né, os 2 Vs maiúsculos ou os 2 Vs minúsculos, no caso da ervilha, são chamados homozigotos, né, ou puros, segundo Mendel. E o indivíduo com planta com 2 alelos com 2 alelos diferentes, né, o V maiúsculo e o V minúsculo, no caso da ervilha, são chamados heterozigotos, ou híbridos, né, que é o termo usado por Mendel. O genótipo e os fatores ambientais influenciam no conjunto de características manifestadas pelo indivíduo, como a cor ou forma da semente, por exemplo, ou a cor dos olhos, a cor da pele e a altura de uma pessoa. Dizemos que essas características formam o fenótipo do indivíduo. Às vezes, o efeito do ambiente pode ser muito pequeno, como ocorre no caso de cor dos olhos de uma pessoa. Na maioria das vezes, porém, o ambiente pode influir bastante no fenótipo, como ocorre com a cor da pele. O termo ambiente abrange desde o ambiente interno de um organismo, como os nutrientes, até fatores físicos do ambiente externo, como a luz do sol, a alimentação, e também fatores sociais e culturais, como a aprendizagem. Por isso, é mais adequado falar que um gene influencia uma característica, do que falar que um gene determina uma característica. Explicação dos resultados de Mendel. Como você explicaria agora os conceitos que acabou de aprender para explicar os resultados e as conclusões a que Mendel chegou ao fazer seus experimentos com as ervilhas? Aqui correspondem os fatores de Mendel.
Vamos analisar o caso da cor da ervilha, por exemplo. Você aprendeu que na maioria das células, os cromossomos ocorrem aos pares. São os cromossomos homólogos. Você também estudou que os cromossomos homólogos podem existir formas ou versões diferentes de um mesmo gene, que são os alelos. Assim, em um cromossomo, pode haver um alelo para a cor da semente, que condiciona a semente amarela, e na posição correspondente do outro cromossomo do par, pode haver um alelo que determina a semente verde. Essa planta pode ser representada pelo o V maiúsculo e o V minúsculo, e terá semente amarela, já que a cor verde é recessiva. Uma planta com semente verde será representada por VV minúsculos. Já uma planta de semente amarela pode ser VV, né, maiúsculo, se for homozigota, ou V maiúsculo e V minúsculo, se for heterozigota. Acompanhe a descrição a seguir. Olha aí. A semente é toda verdinha, não é? Então, os Vs pequenininhos, Vzinho, Vzinho, olha aí, tudo pequenininho. Olha o gameta feminino, pequenininho também. Aí na outra, Vzão, Vzão, né? Os dois Vs maiúsculos. Olha aí, tudo amarelinho, não é? A semente é tudo amarela. Então, olha aqui, o V maiúsculo. Aí, gameta feminino, gameta masculino. Formou o zigoto. O zigoto, ele saiu, né? Com um minúsculo, um maiúsculo e o outro minúsculo. Na realização das mitoses, né, da divisão celular, surgiu, então, a primeira geração com as sementes todas amarelas. Uma planta de ervilha amarela homozigota pode ser representada por VV maiúsculo, né, indicando que ela possui dois alelos para a cor amarela em suas células. Essa planta irá produzir apenas gametas com o alelo V maiúsculo. A planta de ervilha verde, representa por VV minúsculos, irá produzir apenas gametas com o alelo V minúsculo. Com a fecundação, forma-se então uma planta amarela heterozigota, representada por V maiúsculo e minúsculo. Foi o que aconteceu na formação da primeira geração, no cruzamento de Mendel. Plantas de ervilhas amarelas cruzadas com as de ervilhas verdes originaram apenas plantas de ervilhas amarelas. Então, olha aí o Vzão e o Vzinho. Você se lembra de que quando Mendel realizou a autofecundação das ervilhas amarelas da primeira geração, né, F1, ele obteve ervilhas com sementes amarelas e verdes na proporção aproximada de 3 amarelas para cada cor verde? Como podemos explicar esse resultado? Essa proporção nos ajuda a prever o resultado de outros cruzamentos? Observe a explicação dos resultados de Mendel. Acompanhe aí a interpretação dos resultados da fecundação das plantas de ervilhas amarelas e heterozigotas. Geração 1, olha aí, 100%, o Vzão e o Vzinho, amarelinhas. Com a autofecundação, olha aí, o amarelinho e amarelinho. Observe quais foram os gametas, olha aí, o Vzão maiúsculo e minúsculo, que podem estar originando tanto a amarela quanto a verde. Olha aí os dois vizinhos. Olha só, gente, façam uma ideia. Tanto a primeira, né, o gameta masculino do Vzão, podem estar formando duas. Ambas são amarelas. No segundo caso, já aparece a verdinha. E os gametas femininos também, da mesma forma. A ervilha amarela da geração F1 é heterozigota. Então, ela irá produzir gametas com o alelo V maiúsculo e gametas com o alelo V minúsculo. Então, olha aí. As duas, né? O maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Isso ocorre na mesma proporção, ou seja, metade dos gametas terá o alelo V maiúsculo e a outra metade terá o alelo V minúsculo. A autofecundação de uma planta, né, maiúsculo, minúsculo, Vzinho aí, equivale ao cruzamento entre duas plantas heterozigotas. As fecundações ocorrem ao acaso. Isso significa que o fato de um gameta possuir determinado alelo não faz com que ele tenha chance maior de fecundar ou ser fecundado. Um gameta com o alelo V maiúsculo tem a mesma chance ou probabilidade, né, de 50% de fecundar ou ser fecundado que um gameta do alelo V minúsculo.
Nessa figura aí, há 4 possibilidades de fecundação, na formação das sementes da segunda geração. Note que elas têm chances iguais de ocorrer. Vamos lá, observando o quadro aí de novo. Eu vou ler aqui pelo meu livro. Tá bom? Vamos lá. 25% de chance de um gameta masculino V, o maiúsculo, aqui o gameta masculino, fecundar um gameta feminino maiúsculo também, né? A Vzão maiúsculo, que, ou, aliás, esse que é o gameta feminino. 25% de chance de um gameta masculino maiúsculo fecundar um gameta feminino, que é o minúsculo, formando uma semente Vzão e Vzinho. 25% de chance de um gameta masculino Vzinho fecundar um gameta feminino Vzão. E 25% de chance de um gameta masculino Vzinho fecundar um gameta feminino Vzinho também, formando uma semente Vzinho. Vamos lá embaixo. Olha aí, os gametas Vzão e Vzinho, né? Masculino, feminino, não importa. Os genótipos possíveis: 25% de Vzão, 25% de Vzinho, 25% de Vzinho e 25% de Vzinho. Embora existam 4 possibilidades de fecundação, né? Foi 25% para cada uma. Cada uma com 25% de probabilidade de ocorrer, 2 delas resultam no mesmo tipo de genótipo, que é o Vzinho. Eles se repetem, né? Portanto, podemos esperar desse cruzamento a proporção de uma semente com genótipo Vzão, 2 Vzinho e uma Vzinho. Isto é, 3 sementes amarelas e uma verde a cada 4 sementes. Ou em porcentagem, 75% de amarelas, né, 3/4, e 25% de verdes, que é 1/4. Veja outra forma de representar esse cruzamento no quadro a seguir, nessa figura abaixo, onde estão representados os gametas originados pelos indivíduos no cruzamento e os resultados das fecundações possíveis. Lembre-se que há 2 possibilidades de uma semente Vzinho ser formada, quando o gameta masculino Vzão fecunda um gameta feminino Vzinho, e quando o gameta masculino Vzinho fecunda um gameta feminino Vzão. Então, o resultado é o mesmo, não é? Olha aí, o gameta Vzão versus o gameta Vzão, da Vzão. Vzão versus o gameta Vzinho, da Vzão. Quando o gameta é Vzinho versus o Vzão. Olha aí, repetindo. E se for Vzinho versus Vzinho, vai ser os dois, né? Vzinho. Lembrando, né, que essa aqui representa o feminino e essa outra imagem representa o masculino, a planta. Por isso, o genótipo Vzinho aparece 2 vezes no quadro e tem de ser contado 2 vezes quando calculamos a proporção de 4 sementes. 2 serem Vzinho. Olha aí, Vzinho. Veja que no quadro aparecem os genótipos Vzão uma vez, Vzinho 2 vezes e Vzinho uma vez. Como no quadro aparecem 4 possibilidades, a frequência de genótipos Vzão é 1/4, a de Vzinho 2/4 e a de Vzinho 1/4. Em outras palavras, a proporção genotípica é de 1:2:1. Ao estudar o resultado de eventos que ocorrem ao acaso, como a fecundação, é importante considerar que calculamos as chances de cada evento ocorrer, o que não necessariamente corresponde ao que realmente acontece. Usamos para esses cálculos uma teoria da matemática, a teoria da probabilidade, que tem aplicações em várias ciências. Para exemplificar isso, podemos analisar um evento mais simples, como o lançamento de uma moeda. Ao jogarmos uma moeda para o alto, existe 50% de chances de sair cara e 50% de chances de sair coroa. Dificilmente veremos resultados coerentes com essa probabilidade ao analisar poucos lançamentos. Em 4 lançamentos, por exemplo, pode ser perfeitamente possível obter 3 caras e 1 coroa. Entretanto, à medida que aumentamos o número de lances, a chance do resultado obtido sair diferente do esperado diminui.
Com isso, podemos obter um resultado aproximado de 50% de caras e 50% de coroas. Quanto maior o número de lançamentos, mais os resultados obtidos se aproximarão dos valores esperados. Isso significa que, da mesma forma que ocorre com as moedas, os resultados obtidos com fecundações serão mais próximos aos resultados esperados quando analisarmos um grande número de descendentes. Quanto maior o número, menor o desvio estatístico. Há testes estatísticos para avaliar esses desvios. No caso de um cruzamento de ervilhas heterozigotas para a cor da semente, por exemplo, quanto maior o número de descendentes, mais próximos devem ficar na proporção esperada, né? 3:1, que é a proporção fenotípica. Ou de 1:2:1, que é a proporção genotípica. Por isso, Mendel analisa sempre um grande número de indivíduos, analisava, né? Ao resolver atividades de genética, calculamos o resultado esperado pela teoria da probabilidade. Então, gente, nós encerramos aqui, né, a nossa aula de hoje. Agora, espero que vocês tenham compreendido. Aí é um pouco complicado, né, esse assunto, mas não se assustem, né, com calma a gente vai entender. Nós falamos agora sobre os genes e as características hereditárias, genes homozigotos, heterozigotos, proporção genotípica, teoria de probabilidade, tudo isso a gente falou. Mas vamos fazer a nossa atividade. Questões, né, são da número 2 até a questão 6. Eu vou fazer com vocês até a quarta questão, né, do 2 a quarta. E a quinta e a sexta vocês responderão sozinhos, com auxílio do professor da turma, tá certo? Então, vamos lá. Um estudante afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigotos. Por que essa afirmação está errada? E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Os gametas, né? Olha aí, os gametas. Nós já sabemos que a quantidade de cromossomos em um gameta é diferente de uma célula comum, né? Então, gametas não podem ser heterozigotos porque não há pares de cromossomos homólogos ou de alelos em um gameta. Então, lembra que ele só tem metade? Depois que se juntam, né, os gametas masculino e feminino, que eles vão formar pares, né? Mas antes, não. A terceira questão. De acordo com a primeira lei de Mendel, características transmitidas como a cor de uma semente de ervilha são condicionadas por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Aí, letra A. Aqui correspondem os fatores considerados por Mendel. Que fatores são esses que ele fala? São os alelos de um gene. Muito bem. Os alelos de um gene. Aí vem a letra B. Que tipos de gametas o indivíduo, Vzão, Vzinho, pode produzir? Em que proporção esses gametas são produzidos? Então, o indivíduo, olha aí, é o Vzão e o Vzinho. Quais os tipos de gametas que serão produzidos por eles? Vai ser tanto de Vzão quanto de Vzinho, não é? Então, vai ser o V maiúsculo e o V minúsculo. E a outra pergunta, né, em que proporção esses gametas serão produzidos? Espera-se que sejam produzidos na mesma proporção, né? Que seja 50% de um e 50% do outro. Certo? Vamos para a letra C. Que processo é responsável pela separação desses fatores durante a formação dos gametas? E aí? Formação, pela separação desses fatores durante a formação dos gametas. O que é que acontece, gente, durante a formação dos gametas? Que se separam os cromossomos, não é? Vocês lembram? Os cromossomos, existem dois meios, né, de divisão celular. Nós estamos falando de um tipo de divisão celular. Duas formas. Enquanto um se duplica, o outro se divide, não é? Então, aí nesse caso, na letra C, isso, nós estamos falando da meiose, né, em que eles são separados, os cromossomos. Aí vem a questão 4. Se cruzarmos uma planta de genótipo Vzão, Vzinho, para a cor de ervilha com uma planta que produz apenas ervilhas verdes, que proporção de ervilhas amarelas e verdes você espera conseguir? Aí justifique sua resposta indicando os genótipos das ervilhas. Vamos lá.
No cruzamento, né, de Vzão, Vzinho, com VV pequenininho, né, minúsculo, que é a verde, Vzão e Vzinho, produzirá os gametas, tanto o maiúsculo quanto o minúsculo, V maiúsculo, V minúsculo. Enquanto os do verde, que são os dois minúsculos, Vzinho, Vzinho, produzirá apenas gametas, também Vzinho. Então, considerando, né, que os cruzamentos ocorram ao acaso, esperamos conseguir 50% de ervilhas verdes e 50% de ervilhas amarelas. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido responder essas 3 questões. Essas outras questões, vocês vão continuar ainda falando sobre isso, utilizando as letras, use a letra inicial da característica recessiva, mostre os genótipos das seguintes plantas, de ervilhas de sementes amarelas que, cruzadas entre si, nunca originavam ervilhas verdes, que a gente viu lá, né, na primeira geração, foram todas amarelas. Ervilhas de sementes amarelas que, cruzadas entre si, originavam ervilhas amarelas e verdes, e ervilhas de sementes verdes. Então, a quinta e a sexta, vocês farão com a ajuda do professor. Olha aqui a sexta, né? Analise o quadro aí, a característica rugosa, né? Lisa rugosa, e responda as questões, tá certo? Então, gente, nossa aula encerra por aqui, né? Fiquem com Deus, bom trabalho, bons estudos e até a próxima semana.